Pentecostes aqui do Atos 2. Mas se era, por que esse versículo está aqui no meio? Onde há uma promessa que Deus diz: nos últimos dias, diz Deus, diz o Senhor, que o meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Então isso é para mim. Então isso é para você. Então isso é para nós. Aí continua dizendo: vossos filhos e vossas filhas. Opa, o meu filho e a minha filha está incluído nisso. Os vossos jovens está incluído nisso. Vossos velhos estão incluídos nisso, irmão. É para todos. É para toda a carne. Versículo 39. Porque a promessa vos diz, aí continua, olha só, porque a promessa vos diz respeito a vós, Jesus falando para os discípulos, a vossos filhos, depois dele, próxima geração, e a todos os que estão longe. Ou seja, Jesus estava querendo apontar, ó, os que vão vir ainda, os que estão lá longe. Essa promessa também é para eles, e tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Amém? Então comece, irmão. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 fala sobre ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Aqui está falando de novo, tem que falar. E existem duas línguas aqui que a Bíblia está falando: a língua dos homens e a língua dos anjos. A língua dos homens e a língua dos anjos. Aí é o que nós falamos lá no começo: nós somos filhos de Deus, amém? Mas nós somos criados por esse mundo, e nós temos que então ser educados no reino de Deus. Nós precisamos de uma nova educação no reino de Deus, porque quem nos educou durante muito tempo foi esse mundo, irmão. Por mais que nós estivemos na igreja, por mais que nós aprendemos muitas coisas na igreja, mas sabe, o nosso corpo, a nossa alma, o tempo inteiro guerreando contra o nosso espírito. E é difícil, não é fácil não. Mas Deus deixou uma arma poderosa para mim e para você. 1 Coríntios 2,11 diz assim: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. A Bíblia está dizendo: Gilmar aqui não se conhece. Não adianta o Gilmar querer se conhecer na alma, que o Gilmar não vai conseguir. A alma é enganosa. A alma, ela é muito confusa. Então a Bíblia está dizendo: não é a alma do Gilmar que conhece o Gilmar, mas a Bíblia está dizendo: é o Espírito. Eu vou ler de novo para você, olha só. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que dele está? Então o Espírito que Deus me deu, o Espírito que Deus te deu, é que te conhece. E a Bíblia está dizendo outra coisa: assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então o Espírito Santo de Deus conhece Deus? Sim, como conhece? Então você quer conhecer a Deus? Quem quer conhecer mais a Deus aqui? É o Espírito de Deus que vai te revelar a Deus, porque só Ele conhece Deus. Então, como a pessoa do Espírito Santo é fantástica, ela é maravilhosa, ela é essencial, importante na nossa vida. Porque se eu quero viver no reino de Deus, não tem como eu viver no reino de Deus sem o Espírito Santo. Não tem. Não tem como eu vencer as guerras da minha alma sem o Espírito Santo. Amém? Eu quero que você perceba que a nossa natureza humana é nós estarmos ancorados na alma. A alma querendo tem que estar para nós. Está entendendo isso, né? Mas o Espírito Santo de Deus conhece Deus, e o Espírito que Deus colocou dentro de mim e de você, sabe, conhece a gente. Então, se houver uma conexão com o nosso Espírito, o Espírito Santo de Deus, você vai te conhecer, você vai vencer, amém? Você vai vencer as guerras, você vai vencer as lutas. Versículo 12 diz assim, ó: mas nós não sabemos, mas nós não recebemos, desculpe, o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Você quer saber tudo que Deus tem preparado para você? Só o Espírito Santo de Deus vai revelar isso para você. Só o Espírito Santo de Deus pode fazer isso. Versículo 13: as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina. O Espírito Santo é um professor. Ele ensina para nós o que fazer, o que não fazer. Aleluia! Comparando as coisas espirituais com as espirituais.
Ora, versículo 14: o homem natural, agora veja isso, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Sabe, se você quiser entender as coisas espirituais com a tua mente, com a tua alma, o homem natural não entende. Não, mas eu tenho razão, mas eu estudei o hermenêutico, eu estudei o grego, aramaico, hebraico, e não, as coisas do Espírito de Deus não é razão. O homem não deve, eu posso estudar, eu devo me aprofundar, mas eu devo depender do Espírito Santo. Se ele não me revelar, acabou. Se o Espírito de Deus não revelar para mim, não revelar para você, o homem natural, ele tem um limite. Amém? O meu homem natural, o teu homem natural tem um limite. Chega um ponto que ele não entende, ele não compreende. Por que isso está acontecendo comigo, Senhor? Por que isso? Por que aquilo? Não adianta. O homem natural tem um limite, ele não vai entender as coisas do Espírito. As coisas espirituais são entendidas no Espírito. Amém? Porque ele parece loucura, diz a Bíblia. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque ele parece loucura, é verdade? E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, que nós falamos agora. Agora olha 1 Coríntios 14, capítulo 14, versículo 14. Porque se eu orar em línguas desconhecidas, línguas estranhas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Agora olha aqui que interessante. Quando a grande maioria das vezes, salvo a exceção de quando há interpretação das línguas, mas quando eu estou orando na minha casa em línguas, eu não entendo nada que eu estou orando. A minha mente fica infrutífera, ela não consegue discernir, entender uma palavrinha que eu estou falando ali, porque são línguas espirituais, são línguas dos santos. Mas isso é bom. Sabia que isso é bom? Isso é maravilhoso. Sabe por quê? Porque eu gosto muito, eu vou dar um exemplo que eu dei na vez passada. Eu gosto muito de caminhar. Eu gosto de caminhar. E eu caminho falando em línguas. Se você me vê na rua caminhando e vê eu mexendo com a boca, não se assuste. Eu estou falando baixinho em línguas estranhas. Ah, que loucura esse negócio. A Bíblia acabou de falar que o nosso homem natural vai dizer: que loucura, coisa louca. Mas é loucura mesmo. Mas é muito bom, é bênção, é uma arma poderosa que Deus nos deixou. Então eu estou caminhando, estou falando em línguas, e eu posso estar pensando em outras coisas, eu posso estar pensando, eu não entendo o que eu estou falando, mas eu posso estar pensando em Deus abençoa a minha esposa, mas está falando outra coisa, falando em línguas, porque a nossa mente fica infrutífera. Eu posso estar, a mulherada ela pode estar lavando a louça, falando em língua, os homens podem estar lavando o carro, falando em língua. Nada atrapalha, não tem interferência. Amém? Então isso é bom, irmão. Por quê? Debaixo do chuveiro, falando em língua. Não, é pecado, né? Não, irmão. Não, porque olha só como é interessante, né? Você já deve ter ouvido isso, né? Tem pessoas que acham que é pecado estar tomando banho e orar. Sabia disso? Mas aí a pessoa justamente está querendo espiritualizar ou não espiritualizar algo que já é espiritual. Você está orando, você já é espiritual na tua oração. Amém? Já é espiritual, não precisa espiritualizar aquilo que já é espiritual. E eu não vou ter o poder de desespiritualizar, porque já é espiritual. E aí, no que concerne as línguas estranhas, tem muito tabu, né? Tem muita coisa, tem muita dúvida na cabeça das pessoas. Né? Meu Deus, mas como é que é isso? Mas para mim falar em línguas estranhas, eu já ouvi muito isso. E, nossa, tem que descer um fogo aqui, como foi lá no Pentecoste, né? Aquilo lá foi para eles receberem. Foi para um momento que eles não tinham recebido, e veio fogo, e veio unção, como vai vir nessa noite nesse lugar, e eles foram cheios do Espírito Santo. Mas depois de receber, eu guardo o presente no bolso, ou guardo na gaveta, nunca mais uso? Não, eu preciso usar. Você já vai entender quando nós chegarmos no final da mensagem, o porquê dessa arma poderosa. Então olha só, porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Sabe, irmão, às vezes se a gente orar na alma, eu falei isso da outra vez também,
Às vezes, se a gente for orar na alma, né? Eu vou orar pela minha esposa na alma. Eu vou com a razão da minha alma, né? Aí, poxa, minha esposa não é perfeita. Vocês sabem disso, né? E eu também não sou perfeito. Vocês sabem disso? Amém? Se eu for orar pela minha esposa na alma, eu vou dizer: Senhor, peça fogo, Senhor, transforma de uma vez, Senhor, pelo amor de Deus. E ela, se for orar por mim na alma, ela vai orar da mesma forma, porque é alma, emoção. Mas se eu orar no Espírito, eu penso assim: eu vou orar pela minha esposa e começo a orar em línguas. Pode ser que o Espírito de Deus esteja orando através de mim assim: ó, Senhor, transforma ele, porque é ele, não é ela. Está entendendo? Eu não sei o que eu estou orando, mas o Espírito de Deus está orando através da minha boca. E aí, às vezes, o problema não está na esposa, às vezes o problema está no marido. E aí o Espírito de Deus vai transformar onde está o problema. Às vezes o problema não está no pai, está no filho. E aí o filho está orando em língua, e Deus vai transformar o filho. Às vezes o problema está na esposa e não está na esposa, e Deus vai transformar a esposa. Então, irmão, por isso que aqui fala que quando eu oro em línguas, o meu espírito ora bem. Agora, 14, aí no versículo 2: porque o que fala em língua desconhecida não fala a homens, senão a Deus, porque ninguém entende, e em espírito fala em mistérios. Nós já falamos que a gente não entende, né? 1 Coríntios 2, 9: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, esse versículo é muito conhecido, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu. Olha, mas como começa? Como que começa? Mas como está escrito. Nós estamos lendo aqui 1 Coríntios, Novo Testamento, e ali está falando, mas como está escrito, ou seja, o que nós estamos lendo já estava escrito antes, está repetindo aqui, no Novo Testamento, na Nova Aliança, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. No Antigo Testamento eles não conheceram muitas coisas, mas olha o versículo 10: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, letra maiúscula, Espírito Santo. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, ou seja, as coisas que o olho ainda não viu, o ouvido ainda não ouviu e não desceu no coração do homem, Deus tem para mim, e o Espírito Santo vai me ajudar a chegar lá. Amém. O Espírito Santo vai me ajudar a tomar posse disso, porque é para mim e é para você. Aleluia! Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Você está entendendo? Quem está entendendo, irmão? Eu estou tentando ir um pouquinho rápido aqui, mas eu preciso muito que você me ajude e fale se você está entendendo, porque é muito importante. Romanos 8, 26. Infelizmente nós não temos o tempo que precisaríamos para ir mais pausado, tá? Então acompanhe comigo, Romanos 8, 26. E da mesma maneira também o Espírito, letra maiúscula, o Espírito Santo, nos ajuda ou ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, ou não sabemos orar bem, e não sabe orar sem o Espírito Santo. Então a Bíblia está dizendo que o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza. Aí começa agora umas perguntas: mas o Espírito Santo é para mim? Mas eu sou pecador, eu não sou que nem o pastor Mário, não sou que nem a pastora Mário, que são pastores. Eu sou pecador, eu erro, eu falho, eu brigo, eu xingo. Será que o Espírito Santo é para mim? Mas a Bíblia está dizendo aqui que o Espírito Santo nos ajuda no quê? Nas nossas fraquezas.